Graça e paz, queridos, Deus vos abençoe na infinita bondade do Espírito Santo. E nós estamos dando aqui início a mais um podcast. E hoje, um podcast muito especial para falar de um momento único e também sublime, especial, onde falaremos sobre um ano do top comemorativo Rota do Oleiro Patos de Minas, top 1198. Eu tive o privilégio de trazer até o estúdio os dois responsáveis por gerir, com muito temor, com muita santificação e compromisso, os coordenadores gerais do top 1198. Eu tenho comigo no estúdio Legendário 35739, Juliano Pereira dos Santos, e Legendário 36818, Douglas Alves da Silveira, coordenador geral e subcoordenador geral do top 1198. Sejam muito bem-vindos, quero explorar o conhecimento de vocês, a responsabilidade de vocês para esse top 1198, Patos de Minas, Rota do Oleiro. Capitão, bom dia a todos, a paz do Senhor. Sei, meu pastor, com muita alegria que nós estamos aqui para trocar essas ideias, um bate-papo bem tranquilo a respeito do Legendários, nesse movimento tão importante que tem mudado a vida de homens, restaurado famílias, trazendo de volta a alegria e o propósito que Deus tem para cada um. Prazer imenso estar aqui com o senhor, juntamente com o Douglas, subcoordenador aí do top 1198. Maravilha, excelente. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade mais uma vez. A gente falar um pouquinho sobre esse ministério que tanto tem crescido no Brasil e no mundo, tanto tem auxiliado homens e famílias. E agora, depois de um ano do nosso track Rota do Oleiro, a gente ter a oportunidade de coordenar um top aqui, o top 1198, para a glória de Deus, para a gente poder avançar com vários homens e famílias no mesmo propósito. E o nosso coração se alegra por estar aí à frente de um trabalho mundial, que expandiu no mundo todo. E nós sabemos que o Brasil hoje é um dos países com mais legendários no mundo, fazendo um trabalho de transformação. Mas o Juliano, nós subimos em novembro de 2022, o Douglas... Março de 23. E nós vivenciamos muitas experiências nas montanhas. Até então, muitos paradigmas foram quebrados, protocolos, às vezes informações erradas. E o intuito hoje dessa conversa gostosa é de tirar dúvidas de muitas pessoas, de famílias, porque antigamente foi nos passado que Legendários era um programa para homens. E nós entendemos que Legendários é um programa para a família. E também à frente da Rota do Oleiro, uma grande responsabilidade com quase 1000 homens, que vamos completar agora. E vocês dois, os responsáveis, coordenadores gerais, coordenador geral do top 1198, top comemorativo de um ano, agora 19 a 22 de março. Juliano, quais são as expectativas que está no seu coração? Depois quero ouvir o Douglas, de estar à frente desse top, onde nós iremos selar, comemorar um ano de existência, Rota do Oleiro. A expectativa, pastor, ela é muito grande, muito alta, A gente sabe da responsabilidade de coordenar um top e voltando um pouquinho, como o senhor falou que a gente subiu ali em 2022, sem muita informação, o movimento ainda, em relação a hoje, era um movimento pequeno, Então, cresceu muito, abriu muitas discussões, para isso que a gente está aqui para trocar uma ideia, mas a expectativa de coordenar o nosso top aqui de um ano, ela é muito alta, Temos a certeza que estaremos ali na pista, junto com mais aí aproximadamente 150, 160 homens, que terão ali verdadeiramente uma experiência com o Senhor, uma experiência com Deus, e como o Senhor falou, quando nós levamos esses homens e eles têm essas experiências, isso traz de forma impactante na vida das famílias deles. Então a nossa expectativa é muito alta em relação ao que Deus vai fazer nesse top 1198. E por trás de tudo isso, Douglas, existem os bastidores, de preparativos para um top. Quem não conhece os bastidores não tem noção da dimensão, da seriedade, da responsabilidade e postura de organização para que um top
roda perfeito. Vamos falar um pouco, sem expor, dos bastidores de organização do Top 1198? Vamos sim, nós já estamos a todo vapor, né? Faltam 40 dias aproximadamente para o evento acontecer. Já estamos todas as equipes trabalhando, mais de 100 homens já trabalhando em prol dessa data, cada um na sua função, cada um na sua equipe. E realmente quem está indo subir pela primeira vez, eu subi em 2023 com praticamente zero informação, a expectativa gerada naquela época para hoje mudou muito. Então hoje quem vai participar pela primeira vez já tem informações inúmeras das redes sociais, e essas informações nem sempre informações boas, nem sempre feedbacks bons, e o que a gente sempre tem comentado e falado que o lugar de fala para crítica, o lugar de fala para o elogio é para quem participa, né? Então o nosso convite fica para que todos participem para tirar suas próprias conclusões. É um movimento muito bem falado pelo senhor de família, onde o homem é usado para estar nesse momento de 72 horas. Os bastidores, quando a gente está vivendo a experiência, a gente não imagina como que aquilo acontece. Então, são um bastidor de muita logística, um bastidor de muito empenho de todas as equipes, e que quem está vivenciando a experiência pela primeira vez, a gente fica aqui coçando a língua às vezes para falar um pouco mais, para expor um pouco mais de como são as rotinas, mas a ideia de não falar muito é para não estragar realmente a experiência de ninguém que está passando pela primeira vez e que realmente quer viver esse momento, viver esse encontro, se entregar. Eu acho que um mito, né, e um cenário que a gente pode entrar em discussão, né, Juliano, é falar um pouquinho sobre alguns paradigmas que foram criados, né, algumas perguntas chaves que circulam, né, nas redes sociais, como por exemplo, e eu já vou sair de entrevistado para entrevistador aqui, passou me perdoa, mas a gente falar um pouquinho sobre uma questão macro, que eu preciso subir a montanha para realmente ser homem? Essa pergunta mexe com muita gente, e nas redes sociais ela está cheia de chacota, né? Cheio de dúvidas, cheio de brincadeiras, de mau gosto. Eu acho que a gente podia elucidar um pouco sobre isso, Jota, sobre estar lá e ter encontro com Deus, estar lá e ser homem. Essa é uma pergunta muito usada, né? Assim, é uma fala, né, que principalmente na internet tem sido muito dita, e isso dificulta, né, a experiência ou o convite até de quando a gente vai convidar alguma pessoa, por essas pessoas sem sabedoria expressar dessa maneira. E nunca foi sobre ser homem, né? Ninguém precisa ir até uma montanha, tirar 72 horas para aprender a ser homem, né? A gente diz que a montanha ela é para direcionar um homem, né, que é o sacerdote da sua casa, que vai ser o sacerdote da sua casa, um filho, um pai, um neto, a como ele pode melhorar as suas atitudes dentro do propósito que Deus, né, criou o homem, né, como um sacerdote, como um bom filho, como um bom pai. Então, não precisa verdadeiramente subir uma montanha para ser homem, mas a montanha, quando você está lá, você tem as suas experiências, e ali você tem a oportunidade de aprender um pouco mais, de saber aonde que é as suas falhas, aonde que você está falhando no seu propósito como um pai, como um esposo, como um filho, e assim seguir a sua vida, seguir a sua rota dentro do seu propósito. Excelente. A gente, né, pastor, o movimento começou em 2015 com 109 homens. No nosso último top nós entregamos formados já com gorras 160 mil, movimento que provavelmente já está se aproximando dos 200 mil homens já que passaram pela experiência. E a resposta é exatamente essa, né, Jota? Eu preciso subir a montanha para virar homem? Não. Eu preciso subir a montanha para encontrar com Deus? Também não. As igrejas que têm feito um trabalho sério de levar a palavra têm um potencial igual para poder atingir o coração dos homens. O que a gente fala da montanha é tirar um tempo de 72 horas para abafar um pouco os ruídos, né, do dia a dia.
abafar um pouco os ruídos do celular, abafar um pouco os ruídos das distrações. E ali, numa experiência totalmente imersiva, ter essa conexão. Inclusive, essa fala de subir a montanha, né, para virar um homem, é uma fala muito pesada e desagradável para aqueles que ainda não subiram, porque nós somos cientes disso, sabedores, que existem muitos homens com um caráter aprovado e que ainda não subiu uma montanha. E nós temos convicção de que esses comentários negativos, que possa até ter vindo de legendários, eles não são verdadeiros. E o que nós mais queremos na montanha são homens que têm ciência do seu caráter, dispostos ou disponíveis a viver uma experiência ainda melhor com Deus. Por exemplo, quando eu subi em novembro de 2022, junto com o Juliano e mais 9 irmãos aqui da igreja, né, um de São Gotardo e 8 da igreja, eu pensei, o que eu tenho que mudar? Eu já sou um pastor, eu ando em santidade, eu honro a minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu sou devoto à igreja. Mas aquela montanha, Douglas, ela me mostrou que eu não era quem eu achava que era. Ou seja, áreas da minha vida foram ali lapidadas. Mas por que essas áreas foram lapidadas na montanha e não foram lapidadas na igreja? Porque eu tirei um tempo exclusivo para deparar com a minha realidade. Mas eu não precisei de subir ali para virar um homem. Então são detalhes que nós entregamos para Deus e deixamos com que Ele faça a nossa vida. E eu sei que essa fala, você tem que subir na montanha para virar homem, ela impediu muitos homens que queriam subir e não subiu. E eu aproveito essa oportunidade, homem. Se você já ouviu isso de algum legendário, em nome dos legendários, eu te peço perdão, porque você não tem que subir para mostrar que você é homem. Muito pelo contrário, é um prazer para nós que você suba para enriquecer o nosso movimento. Eu acho que assim fica mais bonito. Excepcional, excepcional. Lá nós não temos distinção de melhor ou pior, nós não temos... Ali é um movimento onde homens de laranja estarão servindo, homens que estão subindo pela primeira vez. E no final do processo, no final das 72 horas, todos estarão de laranja. Então, é um cenário muito ruim a gente colocar à prova o homem e desafiar o homem com esse tipo de argumento, que ele não é válido. Ali a gente passa por um processo bonito, vê verdadeiramente transformações. Nós que estamos envolvidos na liderança do projeto Patos de Minas, do projeto Rota do Oleiro, tivemos as nossas vidas totalmente impactadas e a gente quer isso para novos homens, a gente quer isso para novas famílias, a gente quer isso para casamentos que estão prestes a ruir, nós queremos isso para paternidades que não estão sendo assumidas, a gente quer isso para transformação genuína do principal e do primeiro projeto de Deus, que é a família. Outra coisa também, coisa linda, Douglas, outra coisa também, Juliano, que a gente escuta muito, legendários é um evento só para evangélicos? Não, de maneira alguma, né? Ali todos têm a liberdade de ir, né? Cristãos, evangélicos, católicos, espíritas e assim por diante. Então é um movimento ali que foca no caráter do homem, no propósito que Deus estabeleceu para um homem, que é ser o sacerdote da sua casa, né, meu pastor? Eu subi, Douglas, servindo uma vez em uma pista e lá nós fomos colher alguns testemunhos e com base nisso, Juliano, tinha um rapaz que ele era da Umbanda e ele estava ali junto com evangélicos, católicos, espíritas, não declarados. Eu acho que uma das coisas virtuosas que os legendários têm é o respeito à escolha de fé. Exatamente. A gente denomina um evento, um movimento cristocêntrico, onde Jesus Cristo é o centro do nosso olhar, Jesus Cristo é o nosso guia, Jesus Cristo é o nosso norte,
independente de religião, nós estamos ali para poder propagar a palavra de Deus através do seu Filho Jesus. E sempre iremos andar em cima do respeito, né? Porque nós entendemos, e o movimento também respeita isso, que cada pessoa tem o direito de predominar, escolher, andar, viver em cima da sua fé. E o que muito me alegra no movimento Legendários, Jota, é que hoje nós temos alianças com várias igrejas, vários legendários. Eu ganhei muitos amigos na montanha católicos, ganhei amigos na montanha espíritas, ganhei amigos na montanha que nunca professou uma fé, ganhei também amigos evangélicos na montanha. E eu acredito que o Top 1198, em comemoração a um ano, não será diferente. Vocês que estão aí, né, coordenando na organização, bastidores, várias inscrições já foram feitas. O que você me fala, Jota, como coordenador geral desse misto de relacionamento espiritual, desses homens de laranja que sobe e ali verdadeiramente começa a dar a vida pelos seus amigos? É isso, meu pastor. Onde há o respeito, há a comunhão, há o relacionamento, né? Através do respeito a gente consegue se relacionar, né? No caso aqui com várias denominações. Inclusive, né, meu pastor, para servir no Top, a gente que já é legendário, também podemos ali servir, né, com católicos, com cristãos e assim por diante. E esse leque, né, que o Legendários abre, isso é muito importante para formar alianças. E um dos propósitos do movimento é para que esse homem que vai ali, seja ele um católico, um cristão, ele vai voltar melhor para servir aonde que ele tem as suas raízes, as suas origens, na sua igreja, na sua comunidade, na sua família. Então o propósito é esse, sempre que ele vai voltar melhor para servir aonde ele está, né? Independente da sua religião, independente do seu credo. Esse é o propósito do movimento. Eu acho que o principal também é a gente entender que a verdadeira montanha não é a montanha realmente onde acontece as 72 horas. Exatamente. A verdadeira montanha de cada um de nós é no nosso trabalho, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja. E nós estamos ali nas 72 horas, na montanha física, preparando para as reais montanhas que vão chegar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. E muito bem colocado, cada um, independente da religião, podendo agregar para o seu pastor, para o seu padre, para o seu líder espiritual, como um homem transformado, como um pai de família também transformado. Acho que e dentro dessas inscrições que já estão acontecendo agora no Top 1198, nós temos distintas religiões também. Assim como o senhor mencionou, é um retrato, na verdade, do Brasil, que é misto em religião, que é diverso. E esse top, assim como os outros 3 que a gente fez, são o retrato de que, independente da religião, existem homens que estão buscando uma conexão com Deus, um aprofundamento nessa conexão. Para aqueles que já têm um caráter libado, assim como o senhor descreveu a experiência, que aos olhos humanos já segue uma vida reta, nada é tão bom que não possa melhorar. Nada é tão bom que não tenha um ajuste fino na rotina, nas tratativas, dentro de casa, dentro do trabalho, que a gente não possa tirar um tempo para poder evoluir. Se não me engano, o último top, o número de católicos foi exorbitante. Sabe como que eu vejo isso, Jota? Com bons olhos. Porque isso demonstra que, independente da placa, o homem está entendendo a responsabilidade dele de buscar a Deus. Então não é um evento evangélico, não é um evento da Igreja Fé e Milagres. É um evento que nasceu na Guatemala, mas o que nós estamos vendo? O despertar de homens para suas responsabilidades, como ser o melhor pai, ser o melhor filho, o melhor esposo, um homem que busca a Deus. E isso alegra muita gente. O homem ter essa desenvoltura pela fé, de aproximar de Deus. E uma outra coisa também, que surgiu muito nos bastidores, nas redes sociais, que legendário era uma modinha, né? Isso é uma modinha. Não, quando a gente ouve isso é uma modinha, significa que é algo que logo passa, ou que não tem uma estrutura, não tem uma raiz. Mas que modinha é essa, Jota? Que já alcançou quase 200 homens no mundo todo, e por sinal, homens que têm sido transformados com infinitos testemunhos de vida.
quase 200 mil homens, né, pastor? Já está alcançando o número. E assim, o foco é a gente entender que a montanha ela é para trazer esses homens, né, como o senhor falou, para a realidade, onde eles podem estar melhor na sociedade, no trânsito, na família, na sua igreja. E quando nós olhamos por essa ótica e nós vemos que o movimento, uma pessoa falar que nem as pessoas, às vezes a mídia falar que é uma modinha, né, só para se entender, quando nós todos aqui que vamos servir, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos o nosso trabalho, muitos são empresários, a empresa para, né, enquanto a gente está ali naquelas 72 horas, existe todo um planejamento de propósito, né, de jejum, de oração. Então, se fosse só uma modinha, algo passageiro, né, não alcançaria esse número e nós não estaríamos tão envolvidos em algo que é passageiro. Então a gente se envolve, a gente se dedica, a gente deixa a nossa casa, deixa a nossa família, porque a gente entende e tem a certeza que é um propósito de Deus, que é algo que dá frutos, onde nós vemos as pessoas, vemos os testemunhos daquilo que Deus tem feito. Então, se fosse uma modinha, não tinha esse crescimento, né? Não tinha a continuidade. Eu vejo por essa ótica. E é uma moda que já está com 11 anos, né, Douglas? A liderança global, né, que está originalmente na Guatemala, no ano passado, comemorou 10 anos de movimento. Nós tivemos a oportunidade, o Luiz, como nosso coordenador geral da Rota do Oleiro, teve a oportunidade de ir para Guatemala, participar desse top comemorativo de 10 anos. Nós já estamos agora em 2026, no 11º ano, um movimento que só cresce. Além do, nós estamos falando hoje aqui sobre o top, que é um movimento onde o homem vai à montanha, mas existem outros movimentos dentro do Legendários, que é o REM, que é um movimento para casais, existe um movimento que chama Legada, de pais com filhos. Então, o movimento ele cresceu, ele abrange a família. O principal evento é o evento top, que é esse que ficou amplamente conhecido no Brasil e no mundo. E sim, há 11 anos já deu tempo de uma modinha passageira acabar. E a gente vê o contrário, a gente vê prosperidade, a gente vê novos homens buscando, a gente vê novas pistas sendo abertas no Brasil e no mundo. Hoje, várias opções e oportunidades para quem quer realmente fazer parte dessa manada, para quem quer realmente elevar o seu relacionamento com Deus. Na semana passada, no podcast, eu entrevistei aqui o Fabrício Campos. Sim. Foi um homem que também passou por tudo isso. Ouviu as críticas de Legendários, não aprovava o movimento, tinha resistência, mas ganhou de presente de aniversário a inscrição dele, da esposa. E por sinal, 2 dias antes do top, ele perdeu o pai. E ficou aquela dúvida, já não queria ir, mas com a perda do pai, que eu não vou mesmo. E ele, por um sinal de Deus, ele subiu ao top. E foi o top de junho de 2025. Não me lembro se foi o 1155, mas ele disse: pastor, eu reconectei com Deus. A minha vida foi transformada, o meu casamento, a minha vida profissional. Ele disse: eu pensei que nunca mais eu entrava numa igreja. E hoje é um membro ativo, um legendário conosco, vai servir agora no Top 1198. E a pergunta é: quantos homens, Douglas? E como Fabrício, um dia teve resistência, mas por um ato de alguém investir nele, ele foi e teve um real encontro com Deus. Hoje, principalmente hoje, devido a tudo isso que a gente já falou aqui, a probabilidade de um não legendário criticar o movimento, ela é muito grande. Primeiro, porque ele não conhece, e segundo, porque as redes sociais estão bombardeadas dessas informações. Então, o que a gente pede e o que a gente fala é que esse homem reflita e tenha a sua experiência própria. Se em algum momento, no fundo do coração dele, ele tem vontade, não de participar de Legendários, mas de ser uma pessoa melhor, o movimento Legendários pode ser uma ferramenta. Que ele dê essa oportunidade. E assim, como o Fabrício, vários homens estão nessa situação hoje, que às vezes falam mal, às vezes repudiam, e quando tem a oportunidade e abre o coração para participar do movimento, vira um defensor do movimento, vira um propagador da mensagem e vira um membro ativo de uma igreja
melhora dentro de casa, e é isso que a gente espera com o movimento, e por isso que a gente dedica, por isso que a gente entra num propósito muito antes do evento, do top acontecer. É por isso que a gente abdica de vários cenários, por exemplo, de alimentação. A gente dedica a palavra, orações diárias em prol dessas vidas que serão transformadas, porque a gente sabe que os frutos, eles com certeza serão colhidos. A obra de Deus, Deus batalha por nós, Deus peleja por nós, e eu tenho certeza que esse evento do dia 19 de março já está com a vitória concretizada. A gente precisa estar aqui, batalhando, passando a mensagem e esperando esses homens serem transformados. Em nome de Jesus. Amém. Jota, muitos curiosos também, né? Eles perguntam qual a distância que nós vamos andar lá. É grande a pista, tem subida, tem descida, eu estou acima do peso, porque sempre vai ter as desculpas, né? Mas nós já vimos na montanha homens acima do peso, idade avançada, com algumas situações no próprio corpo, como agora há pouco comorbidades. Agora há pouco nós vimos legendários sem braços, sem pernas, cadeirantes, surdo, tivemos um mudo. que subiu, né, que tinha paralisia nas pernas. Paralisia nas pernas. O top é espiritual. Mas como nós podemos desmistificar essa questão? Eu estou acima do peso, é físico, vocês vão esmagar a gente lá. Vamos esclarecer isso também, que eu acho que isso aí pesa muito para atrapalhar uma pessoa a não subir a montanha. Com certeza, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que o homem, né, a pessoa que às vezes recebe um convite, que tem interesse de ir, ele vai olhar para si mesmo e às vezes vê o seu peso, vê a sua idade, as suas limitações físicas. Mas como o senhor bem disse, o top, ele é espiritual. Então nós temos vários exemplos. Meu pai mesmo subiu com 66 anos, né, a montanha. Nós tivemos aqui o pastor Rodrigo, que subiu acima do peso, com seus 180 quilos. 200 quilos. 200 quilos. Então, esses exemplos mostram que não é pela sua condição física, pela sua idade ou pelo seu peso. Volto a repetir, ele é espiritual. Então nós consagramos o top a Deus, né? Temos o nosso plano, nosso propósito de jejum, de oração. E já vimos também pessoas que às vezes se consideravam fortes, que malham, que têm uma vida esportiva, de malhação, né? Em dia, vamos dizer assim, e tiveram as suas dificuldades ali, né? Então a gente crê nesse propósito. Não tem limitações que vai tirar uma pessoa de subir o top. Ela precisa querer e estar disposto a ir naquela montanha para ter a sua experiência, né? Ótimo. E quando a gente parte também, Douglas, do princípio de prioridades, o que me fez subir ao top? Eu sempre fui um homem, de 2012 até agora, quando eu comecei a perder peso, então eu voltei para as atividades físicas, condicionei muito para subir o primeiro top, mas quando eu cheguei ali eu vi que realmente não era físico. Fisicamente eu estava totalmente preparado, mas eu também tinha que me preparar espiritualmente. E muitos deixam de priorizar o quê? A família. Então por que eu fui naquele top? Primeiro, por uma insistência de quem me levou, que é o pastor Nelson, que hoje é um legendário global, é uma referência mundial, mas também por minha vida, por minha família. Partindo do princípio, Douglas, de prioridade, você concorda que quando uma pessoa quer lutar pela família, ela consegue superar qualquer obstáculo? Com toda certeza, e o que a gente fala é tomada de decisão. Eu e o senhor, nós corremos, o Jota também, né? Nós corremos algumas maratonas junto, e o desafio esportivo é um quesito bom da gente criar um paralelo, uma metáfora, porque sair do 0 km para correr 42 km parece uma distância impossível para aquela pessoa que não é corredora, mas nós três tivemos a oportunidade de sair do 0 para 42 km. E nós três, em algum momento nessa jornada, enxergamos os 42 km muito longe ou com uma dificuldade muito grande devido ao sedentarismo ou à pouca prática esportiva.
E nós três somos prova viva de que tomamos uma decisão, passamos por um processo de treinamento e concluímos maratonas. O legendário, do ponto de vista físico e espiritual, desafio, vou, não vou, precisa primeiro começar com a decisão. Precisa primeiro começar com eu vou. Eu preciso me comprometer. Depois que a gente toma essa decisão e se compromete com o processo, abre o coração para 72 horas, é impossível esse homem não receber da parte de Deus uma palavra que vai mexer em alguma área da vida dele. Mas primeiro ele precisa tomar uma decisão. E muito bem colocado, as limitações físicas não são uma desculpa. Assim como a internet está cheia de vídeo falando mal, a internet está cheia de vídeo super legal, mostrando várias pessoas superando limitações físicas. Existe toda uma preocupação de bastidores com saúde, com exames. Hoje o movimento está dentro dessa ótica extremamente amparado, mas o que precisa, e a palavra-chave aqui que eu acho que eu gostaria de deixar para todos, é decidir. Tomar a decisão de levantar a mão, fazer a sua inscrição. Se não tem condição de fazer a sua inscrição, vá até um legendário, questione qual é o caminho. Queria muito subir, mas eu não tenho condição. Ou se você tem a condição, tome a decisão de fazer a sua inscrição. Prepare os itens da sua lista e vamos nos encontrar em breve aí no dia 19. Em nome de Jesus, prioridade. Quando nós partimos, e ali, Juliano, eu pude perceber, por mais que eu subi o REC na época, né? Era o REC. 472, né? 472, pioneiro, né? Pioneiro de La Sabana. Quando eu subi ali, eu fui preparado, eu fui pronto para a guerra. Eu só desço morto. Mas se eu ficar vivo, eu completo. Nós não sabia nada. Não sabia nada. Eu fui para a guerra, né? E eu pude perceber ali que o meu físico, embora me ajudou, mas ele não foi o fator principal que eu pudesse chegar. Então, quando o homem quer, quando ele tem assim o desejo de vencer, ele sempre vai além. O que eu quero te dizer com isso? Legendários foi um fator definitivo para mostrar para mim que eu poderia ou que eu podia ir além da capacidade que eu achava que eu tinha. A gente sempre pode ir além, né? E quando esse homem ele decide ir para a montanha, ele toma essa decisão e quando ele pisa ali na montanha, ali ele está lutando não é só por ele mais. Ali ele tem uma mãe, ali ele tem uma esposa, um pai, um filho, alguém que está esperando ele aqui. E não existe motivações maiores do que essa para a gente vencer na vida, para a gente vencer os nossos obstáculos, vencer as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. A nossa família, as pessoas que estão ao nosso lado. Então, acho que o maior, né, e a melhor motivação para esse homem tomar essa decisão, ou que já tomou essa decisão, é pensar na sua família, né? Pensar na sua casa, nos seus filhos. Porque quando um homem ele decide lutar pela sua casa, né, pelos seus, né, a gente nem imagina a força que a gente tem para superar os obstáculos do dia a dia. E ali na montanha é isso. Quando a pessoa chega ali, não tem como voltar atrás, né? Não tem como, porque ele se depara com a sua realidade, ele está o tempo todo lembrando da sua casa, da sua família, e é vencer, né? Porque desistir não é o caminho correto. E ali a gente consegue, né, seguir em frente, superar as dificuldades. Douglas, outro fator que nós vamos aqui esmiuçar, que também é muito falado, é muito caro os legendários. Para onde vai esse dinheiro? Até parecendo que o dinheiro é o mais importante na transformação de uma vida. Rota do Oleiro, top comemorativo de um ano, 1198, R$ 1.783. Multiplicando pela quantidade de homens, realmente um montante muito grande. Mas como nós não temos nada a ocultar, é muito importante nós deixarmos claro aquilo que vai para Guatemala, o que um legendário vai pagar, o que vai entrar, para onde vai esse dinheiro, como é feito isso. Porque eu acho muito, embora eu entendendo a realidade de todos,
mas você vê uma vida transformada por um valor desse, independente do valor. Mas vamos falar um pouco sobre finanças. Para onde vai o dinheiro de um top? Importantíssimo. Você que já foi do ADM. Sim, uma pauta sensível, uma pauta que também gera muita crítica e não temos nada a esconder. O Movimento Legendários tem uma inscrição de R$ 1.783 aqui para o Trek Rota do Oleiro, 19 a 23 de março. E, primeiro, né, é um movimento que o Legendários Global Guatemala é uma empresa que franqueou várias pistas ao mundo e é tudo coordenado pela Guatemala. Então, uma primeira destinação do recurso é uma porcentagem dessa inscrição que vai direto para o Legendários Global para custear as despesas do Legendários Global. Então, a gente já tem uma primeira destinação. O top, existem diversas custas para poder se fazer um top, desde transporte, que é uma despesa extremamente onerosa, transporte de ônibus, ida, volta, transbordos, toda a parte de alimentação, toda a parte... Muito caro. Toda a parte de vestimenta, né? Então a gente tem farda, tem gorra. E o movimento mais importante da gente também relatar é que o movimento não visa nem um centavo de lucro. A ideia é que o movimento pague o movimento. E aqui a gente tem um exemplo claro disso, que nos tops do ano passado, que no balanço final sobrou recurso, esse recurso ele inclusive foi utilizado para ações sociais, o senhor teve presente em diversas destinações, né, de dinheiro vivo mesmo, para hospital, entidades. Então, acho que um panorama geral é que a gente não precisa do dinheiro. Essa frase é uma frase interessante. A gente não precisa, Deus não precisa do nosso dinheiro para transformar a nossa vida, mas esse processo, o Ministério Legendários, usa dinheiro para poder pagar as despesas. A ideia é que o tanto que entra é o mesmo que sai, e no nosso caso, Rota do Oleiro, que sobrou recurso nas 3 edições, esses recursos foram também destinados para essas obras. Eu podia até falar um pouquinho sobre isso também. Não, e é com muita alegria, porque uma das nossas obras sociais com recursos de Legendários foi nossa oferta para a Santa Casa de Misericórdia, a qual o presidente, um grande amigo da gente, pastor Cláudio Pacheco, tivemos a honra de procurá-lo e, em nome dos Legendários, fizemos ali uma oferta e ele ficou muito feliz com aquilo. Por que nós iríamos então investir no hospital? Porque o hospital é público, vai auxiliar centenas de municípios ao redor de Patos de Minas. Nós nos alegramos em poder investir ali. É um meio que nós poderíamos cooperar com a nossa cidade e com cidades vizinhas. E naquele mesmo top, foi justamente na época que estava fazendo a campanha em prol da vida do Dudu, mobilizou toda a Patos de Minas. Nós tivemos também o privilégio de poder investir uma parcela em nome de todos os Legendários na vida do Dudu. E nós não queremos fazer e também mostrar. Embora ali na Santa Casa de Misericórdia, o pastor fez questão, o presidente, de publicar aquilo ali. Então o Patos hoje esteve presente, publicou, ele abriu todas as portas do hospital para mostrar o trabalho. E ali foi credibilizado também os Legendários. E outras obras mais, como vários casamentos, posso dizer comunitário, que foi destinado verba dos Legendários para unificar, certificar, legalizar famílias. E queremos muito mais. Temos muito mais planos para 2026, investir na cidade, investir em famílias, investir em vidas. Então, isso nos alegra. Nós não estamos criando um movimento com o intuito de enriquecer. Nós queremos enriquecer vidas. E como tem um teto mínimo e um máximo, você pode falar disso até melhor do que eu, porque você já foi do ADM várias vezes. A Rota do Oleiro, ela caminha bem próximo do teto mínimo para não pesar para ninguém.
Perfeito. Existe uma sugestão vinda da Guatemala, Isso. do range de inscrição, e todas as pistas no mundo precisam estar dentro desse range. Nós estamos e respeitamos esse posicionamento, esse princípio. E muito mais do que o dinheiro, hoje nós somos uma manada com quase 1.000, é esse espírito de poder servir, esse espírito de poder retornar. Aqui em Patos nós temos uma parceria sólida com a prefeitura, auxiliando em diversos eventos da prefeitura, em organização. Recentemente agora, nesse período das chuvas, nós estamos todos vigilantes, né, pelas cheias do Rio Paranaíba, que tanto causou prejuízo a várias famílias nos últimos anos, e nós estamos vigilantes aqui para poder auxiliar assim que esperamos que não, mas se formos chamados. Eventos, né, de corrida da prefeitura, e aniversário da cidade. Aniversário. Então nós estamos sempre à disposição para poder servir a nossa igreja, a nossa família, a nossa comunidade. O Juliano, o nosso coordenador geral da Rota do Oleiro, Luiz Henrique, né, Alves Amorim, ele até chegou a gravar um vídeo há uns 15 dias atrás, 21 dias atrás, que ele foi procurado pela Secretaria de Ação Social de Patos de Minas, e já havia mobilizado o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e outros conselhos com a alta do Rio Paranaíba, né? E quando ele lançou o vídeo, a pedido da Prefeitura Municipal, e colocou no grupo de legendários da Rota do Oleiro, aquilo ali me emocionou muito, Juliano, porque foram homens se disponibilizando de seus carros, caminhonetes, caminhões, e eu pude ver ali, Jota, perceptivelmente a força da unidade dos legendários, falando da nossa regional Rota do Oleiro, para servir a nossa cidade. Nós tivemos esse caso aí, né? Ainda estamos com muitas chuvas, em alerta, né? Mas estamos disponíveis, e ver esse coração de servir, né, meu pastor? Eu me lembro que uma das últimas cheias, né, eu tenho um caminhãozinho, eu pude fazer umas 2 mudanças ali, mas na época ainda nem era legendário. Então, e quando só eu mesmo, né, ajudei 2 famílias, agora nós temos aqui uma manada de quase 1.000 pessoas, né, na decorrência das cheias. Se preciso for mobilizar famílias, tirar, ajudar, fazer ali o transbordo, essa questão da unidade, da quantidade de pessoas que nós somos, olha o quanto a gente pode servir a nossa comunidade, quanto nós podemos servir essas pessoas, né, em espírito de amor, de honra, de unidade, que é o lema, né, do Movimento Legendários. E ainda falando sobre a questão financeira, é importante ressaltar que nós que servimos, nós também pagamos uma inscrição para servir, né, como eu mencionei, que a gente abdica, né, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso tempo. Nós investimos também na inscrição, e aqui na nossa rota, né, para o Top 1198, nós já mobilizamos a inscrição de várias pessoas que, né, por uma questão ou outra, não têm condições de ir, né? Então é muito importante a gente falar isso também. Claro, o dinheiro é investido no próprio movimento, sem contar outras despesas extras, como a formatura, aluguel de local, o check-in, né? Exatamente. O check-in, quando tem o início ali do top, tem o ambiente, então isso tudo tem alocação, tem um valor, né? Quando tem a formatura, né, igual o senhor mencionou aí também, aluguel de som, aluguel do local, então tudo isso é despesa. E lembrando e ressaltando e agradecendo aqui a diretoria da URT, né? União Recreativa dos Trabalhadores, que está aliançado também, né, com o movimento para esse check-in que vai acontecer ali na URT, não é isso, Douglas? Na URT. Na Arena DB, né? Na Arena DB às 14 horas. Começa lá, e eles cederam o espaço todo, né? O campo de futebol ali, a gente faz o check-in lá. As famílias dos inscritos, esposa, filhos, podem acompanhar esse processo também, um processo que também envolve a família. Antes da gente sair, né, para ir realmente para a montanha, a gente tem ali algumas horas que a gente fica no processo do check-in. E esse processo pode ser todo acompanhado também pelas famílias, mulheres e filhos. Outra coisa que nós podemos aqui esclarecer, que Legendários não é uma religião. E o povo pergunta assim, então por que vocês não contam o que acontece lá? Os 2 coordenadores, sinta-se na liberdade. O principal, a gente poderia falar o que acontece lá? Poderia. Mas o principal é que cada um tem a sua experiência. E durante as 72 horas, eu já tive a oportunidade de ver transformações que acontecem
no check-in e ver transformações que aconteceram dentro da formatura. Então, pessoas que já são tocadas nas primeiras horas e pessoas que passam o processo todo buscando, perguntando, questionando e vão encontrar sua resposta, vão encontrar sua conexão no final do evento, pós-evento. Então, contar o que acontece seria quebrar o que Deus tem para aquela pessoa. Então, a gente vivenciar o propósito, vivenciar o dia a dia, vivenciar essas 72 horas, sabendo o mínimo possível, a chance da gente realmente conectar com Deus, conectar conosco mesmo, ela é muito maior. Então, o princípio básico é para não estragar a experiência de quem vai participar. E ela é extremamente particular. Então, o principal, eu citaria como principal ponto, assim, da gente não falar. E com base nisso, Jota, teve aquele repórter de uma emissora do nosso país que infiltradamente foi uma pista, né, num estado do Brasil, e ele teve ali a experiência de compartilhar tudo nos mínimos detalhes, com o intuito, acredito, de enfraquecer, de expor, de mostrar. Mas Deus, na infinita bondade, mais uma vez, né, demonstrou que o movimento é do Senhor e aquilo não soou com interferência negativa na vida de ninguém, porque o legendário continua crescendo. E eu vejo essa questão da gente não contar também, né, não trazer à luz ali tudo que acontece ou como acontece, porque com certeza isso vai criar uma resistência naquele homem que ainda não foi. Exatamente. Porque cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus medos, as suas dificuldades, né? Então, em relação a ir para uma montanha, né, para esse tipo de lugar. Então, se a gente aqui dissesse tudo que passa ali como que é, na minha opinião, né, na nossa visão também, vai criar uma barreira ainda muito maior do que propriamente, às vezes, um comentário mal falado, um comentário maldito, né? Então, essa também é uma questão muito importante para não criar uma barreira, porque cada um tem a sua limitação. A gente precisa crer, a gente precisa crer também que o movimento ele foi entregue na Guatemala em 2015 para o pastor Chep Putzo, virou um movimento global e a gente crê que é um movimento de Deus pelos frutos, e se é um movimento de Deus que foi entregue em 2015 e tem transformado tantas vidas ao redor do mundo, a gente precisa crer que Deus está cuidando do movimento. E tudo que fica grande está exposto a receber crítica. Claro. E o movimento recebe crítica porque ficou grande. Né? Porque dá frutos. O que a gente aqui na base, que está preparando agora um próximo top, precisa se preocupar com todas as questões desse próximo top, é crer primeiro que Deus está cuidando de tudo. E que quando acontecer esses fatos que esse repórter não foi o primeiro, provavelmente não vai ser o último a expor o movimento, Deus está cuidando de tudo. É isso que a gente tem que crer, e as pessoas que precisam ser impactadas, as pessoas que precisam estar nesse próximo top estarão, as pessoas que precisam receber essa palavra estarão, e para honra e glória de Deus elas serão transformadas. É isso que a gente precisa crer. Em nome de Jesus. Você mencionou aproximadamente 200 mil homens no mundo hoje. Já viu como é pequenino o número de desistentes? Aqueles que foram e não conseguiram subir? Aqui mesmo, né, na nossa rota, né, em 3 tops, nós não tivemos nenhuma desistência. Tivemos, acho que só um que tivemos um caso, né? Um só. Em quase 1.000, caso. Quase 1.000 homens. E por falta de entendimento. Por falta de entendimento. Né? E nós respeitamos, né, porque não estamos ali para obrigar ninguém, respeitamos, né, e estamos com o coração aberto, caso mude de ideia, para subir novamente. Sim, com toda certeza. Mas se não me engano, em 2024, eu estava numa pista e eu ouvi uma estatística de que até 2024, somente 6 homens haviam desistido no meio do top. 2024, nós estávamos aí na casa de 100 mil, 120 mil homens. Para uma estatística de 100 mil homens, 6 desistirem, eu acho que a qualidade espiritual, organizacional, de frutos, de restauração, ela é louvável e ela bate toda e qualquer crítica
que possa existir. E é como você disse, a crítica precisa vir. A crítica tem que vir, porque ela nos fortalece, nós aumentamos o nosso nível de relacionamento com Deus, e quanto mais a nossa base estiver firmada em Deus, na palavra, na seriedade, na postura, outros homens continuarão subindo e sendo transformados e entrevistados um dia, assim como nós também somos. Muito bom, pastor. Excelente. Acho que e um ponto interessante da gente analisar a crítica com outra ótica é que vídeos como esse que a gente está produzindo aqui agora, ele tem certo alcance. Vídeos de transformações genuínas têm também alcance. Vídeos de testemunho também têm alcance. Então, pessoas que chegam através desses vídeos benéficos do movimento são uma parcela. E é interessante entender que vídeos de crítica também têm outro alcance. E se a gente enxergar na ótica de que muitas pessoas vão conhecer o movimento pelas críticas, as críticas também são importantes. Porque parte dessas pessoas que conhecem o movimento através da crítica vão querer fazer inscrição para entender isso. Então, pessoas que hoje estão transformadas, defendem o movimento, podem ter vindo de crítica. Então, quando a gente escuta um vídeo e enxerga uma crítica, dói. O primeiro sentimento é de comentar naquele vídeo, o primeiro sentimento é de falar do que Deus fez na nossa vida, mas ele também é importante nessa ótica. Ele também é importante para poder atingir um público que às vezes o vídeo do testemunho bom não vai atingir. Não vai alcançar. A gente só precisa ter maturidade para entender que essa crítica que a gente não gostaria, às vezes ela também é importante para alguém. Com certeza. Fala um pouco, Jota, sobre o impacto dos legendários na vida dos filhos. Porque eu vejo aqui na igreja, que tem muitos materiais para os filhos, como camiseta, sou filho de legendário, meu pai é legendário. E eu vejo que as crianças emocionam muito, acreditam muito, se alegram muito quando o pai é um legendário. Fala um pouquinho, vocês dois, sobre esse impacto que acontece na vida dos filhos quando o pai sobe a montanha. O impacto é muito grande, né, pastor? Porque o pai por si, né, por natureza, já é uma referência, já é um herói, né, do seu filho, da sua filha. E quando ele vai para o movimento Legendários, que ele tem ali a sua transformação, primeiro ele vai voltar e vai frutificar dentro de casa, né? Ele vai estar mais atento, ele vai cuidar mais dos seus filhos, da sua casa. E para as crianças, né, os mais novos ou até adolescentes, é um motivo de orgulho, né, ver o pai vestir uma farda, saber que o pai venceu, superou vários desafios para conseguir essa farda, né, porque ali ele passa por essas questões. Então, as crianças é muito motivador a gente ver, né, eu tenho 2, eu tenho a Ana Clara, tenho o João Pedro, né, a Ana Clara tem 16, João Pedro tem 12, e realmente eu lembro quando eu voltei da montanha e eles esperam a gente ali na formatura, eu pude ver nos olhos dele aquela emoção, aquela alegria, aquele choro, e a gente fica contagiado por isso, né? Então, acredito por essa questão, né, da gente estar conquistando algo, a gente parece que sobe mais um degrau, né, de responsabilidade, de ser aquela referência para os nossos filhos. Exato, nós temos ali a gente ressaltar também, a gente tem um movimento mensal. Ia falar agora. O RPM. Muito bem lembrado. Reto pelo mês. Toda primeira segunda-feira do mês nós nos reunimos, a gente orar pelo mês, orar pela cidade, orar pela família, orar pelos governantes. E esse é um movimento que aqui a gente envolve toda a família. Então é um movimento onde reunimos 200, 300, 400 pessoas para poder estar ali em 1 hora de duração. E ali a gente vê filhos, a gente vê esposas, vê pais, juntos no mesmo propósito. E sim, o pai por natureza é um super-herói dos filhos, e vencer essa montanha, estar com essa farda, estar disposto a servir, falar sobre princípios, falar sobre o que é certo e o que é errado, falar coisas básicas de uma vida cristã, de uma vida que tem Jesus Cristo como o centro, é sim motivo de muito orgulho, tanto para o legendário quanto para a família do legendário. E reforçando aqui, muito bem lembrado, o RPM, uma vez no mês, na primeira segunda-feira, né? Que não é um evento só para legendários. É um evento para a cidade. Ah, pastor, eu nunca subi a montanha, eu posso ir no RPM? Claro! Nós queremos
aglomerar um número máximo de pessoas orando por nossa cidade. Então ali é uma junção de legendários, amigos de legendários, família de legendários, pessoas que oram em prol do bem da nossa cidade. E quanto mais orarmos, Jota, mais a glória de Deus desce sobre essa linda e amada Patos de Minas, cidade a qual nós amamos muito. E o último RPM, você que esteve ali ministrando, deu uma palavra, que público estava ali te ouvindo? Ali, né, tinha vários públicos, o público era bem variado, né? Tinha esposas, mães, filhos, legendários, convidados, né, que não eram legendários, que ainda vão subir a montanha. E foi um prazer estar ministrando ali e fazendo esse convite, né, a todos a estar sempre presente, porque ali nós estamos guerreando, né, através da oração pela nossa casa, pela nossa família, abençoando, né, as autoridades da nossa cidade, da nossa nação, que é o que a palavra, né, o que Jesus nos ensina, a orar, abençoar as autoridades. E Jesus ali naquele dia ele fez um convite, né, a todos os homens para estar nessa montanha, para se dar essa oportunidade, para ter a sua vida, né, transformada, ter cada um a sua experiência com o Senhor. E a oração é o princípio, né, pastor? Nós podemos até falar um pouco da nossa preparação, né? Claro. Para o top, né? Como nós dizemos aqui que o top ele é espiritual, a gente tem essa certeza de que se o Senhor não estiver na montanha conosco, nós nem poderíamos ir. Exatamente. Porque ali é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai conduzir todas as coisas. E o nosso preparo ele envolve o jejum, né, alimentar, e exige também as lives de oração, onde nós reunimos mais de 100, 120, 140 homens todas as manhãs, às 5 horas da manhã, 45 minutos, ouvindo uma palavra, orando, abençoando o top, abençoando a vida daqueles que vão subir o top, né? Inclusive nós estamos jejuando por 40 dias pelo top e pelos homens que vão subir o top. Então o top ele é sim de fato espiritual e nós cremos que se não for o Senhor, o próprio Jesus, para mudar essas vidas, para dar uma direção, para ter um encontro com cada um deles ali, nós nem poderíamos subir essa montanha. Então isso é muito importante. Louvado seja Deus pela vida de vocês dois, pela preparação. E lembrando que o RPM, que acontece toda primeira segunda-feira do mês, ele acontece no Galpão do Produtor Rural, ao lado da rodoviária. Você é nosso convidado, às 19h30, né, podendo chegar um pouco mais cedo para comunhão e assim por diante. Douglas, reta final, 40 dias de preparação, top 1198, expectativa lá em cima. Que recado você deixa para aquele homem que ainda não foi, não se inscreveu, mas tem desejo de ir ou tem medo de subir? Vamos Dúvidas? Falar diretamente para você, homem que ainda não tomou essa decisão, já está aí às vezes olhando o movimento, já por outras oportunidades passou batido e não participou desse encontro, desses 4 dias. Eu deixo aqui o nosso convite, eu deixo aqui a nossa mensagem de ânimo para você estar conosco nos dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2026, a participar desse top comemorativo, esse top onde a gente completa 1 ano de existência do Trek Rota do Oleiro, onde com toda certeza Deus tem preparado uma mensagem para você. Deus tem preparado algo extraordinário para você viver. Se dê essa oportunidade, tome essa decisão. Se tiver qualquer tipo de dúvida, vá no nosso Instagram, Legendários Rota do Oleiro. Lá tem todas as informações sobre esse nosso próximo top. Lá tem o link de inscrição, onde você também pode entender como se faz a inscrição, o que precisa levar. E também aqui nas nossas redes você encontra contato para poder tirar suas dúvidas. Mas finalizando a minha parte aqui, pastor, eu deixo esse convite de coração aberto para que Deus fale com todos nessa montanha. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente falar um pouco sobre esse ministério, a gente falar um pouco do que Deus fez na nossa vida e a oportunidade de difundir aí esse nome maravilhoso de Jesus através do podcast da Fé e Milagres. Aleluia. E você, Jota, que recado você deixa para as esposas e filhos? Você que é um líder de casal da igreja, você e sua digníssima esposa, tia Hélida, que direção você deixa para a esposa daquele que ainda não subiu, mas que ela deseja que ele suba?
A direção para você, esposa, é muita sabedoria, né? A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então tenha sabedoria, saiba conduzir, né, o seu esposo a estar indo para essa montanha, né? Faça com que ele se sinta bem para a montanha, que ele tenha a vontade de ir, e você pode induzir ele a isso, né? A estar na montanha através da sabedoria. Então busque sabedoria, mas encoraje aí a pessoa que você tem do seu lado a estar na montanha, que com certeza vale a pena, com certeza você vai receber de volta um homem transformado, um homem que tenho certeza que vai mudar suas atitudes, vai melhorar, aquele que já tem um padrão, assim, vamos falar igual a gente falou, um caráter aprovado, mas fica o convite, tenha sabedoria, né? Assim como nós falamos de que, de certa maneira que nós vamos convidar, nós podemos estragar, né? Precisa ser homem para subir a montanha? Não. Precisa ir na montanha para encontrar Jesus? Né? Não precisa. Mas encoraje ele se der essa oportunidade de experimentar aquilo que o Senhor tem, né, para cada um. Em nome de Jesus. Aú. Aú. Quero agradecer a vocês, eu acho que vocês foram cirúrgicos e os parabenizo pela responsabilidade de assumir um top, né, que Deus vos capacite, vos honre como sempre, vos leve além, que vocês continuem sendo um canal de Deus na vida de muitos homens, inclusive aqui na igreja. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, pela amizade de vocês, e esse podcast ele foi muito esclarecedor. Mas se tem algo que vocês ainda desejam acrescentar, que nós esquecemos de falar, sinta-se na liberdade. Se não tem, está tudo completo. Escolhe quem vai orar e terminar para a gente esse bate-papo tão legal. Acho que nós passamos pelas principais áreas, né, Jota? E o que fica mesmo é o convite. E quem tiver qualquer tipo de dúvida, a gente está sempre à disposição. Em nome do Senhor. Amém. Ora por nós, Jota. Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse podcast que o Senhor preparou para nós, Senhor. Obrigado por conduzir, obrigado por estar entre nós. O nosso desejo, Senhor, nesse momento é que esse podcast, Senhor, venha alcançar vidas, venha alcançar, Senhor, famílias, ó Pai. Que através desse podcast, Senhor, pessoas possam ter o entendimento, despertar o desejo, Senhor, de estar na montanha, Senhor. E que eles possam entender, meu Deus, que estar na montanha é uma oportunidade, Senhor, de te encontrar, de ter, meu Deus, um momento com o Senhor, ó Pai, onde nós sabemos, Senhor, que todas as pessoas, Senhor, que tiveram um encontro com o Senhor, meu Deus, tiveram as suas vidas melhoradas, transformadas, ó Pai, pessoas que mudaram as suas rotas, ó Pai. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse podcast, por essa oportunidade, que o Senhor continue abençoando, meu Deus, o pastor Lélio, para estar trazendo a esse podcast sempre, Senhor, histórias dignas de serem contadas, histórias onde o teu nome seja glorificado. Senhor, eu oro também pela vida do Douglas, pela sua família, sua casa, que o Senhor esteja nos guardando, o Senhor esteja abençoando a família dele, abençoa a minha casa, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, conduzir esse top, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e que vidas sejam transformadas através desse top, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jota, muito obrigado. Nosso coordenador geral, Douglas, nosso subcoordenador, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para a Bibiana, sua digníssima esposa, um abraço para a tia Hélida, sua digníssima esposa, e para os seus filhos. Em nome de Jesus, um abraço para minha esposa também. Um abraço para minha esposa, Estela, para os meus filhos. Deus abençoe. Queridos, assim nós terminamos aqui esse bate-papo tão legal com dois homens de Deus, dois legendários aprovados, e nós estamos com o coração aquecido para dia 19 de março subiremos a montanha Rota do Oleiro. E você, homem de Deus que está me ouvindo, você é nosso convidado de honra a participar conosco, tá bom, querido? A Fé e Milagres está na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132. A nossa programação acontece domingo, 19 horas, terças e quintas-feiras, às 19h30. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, assim como já foi dito, o Instagram Rota do Oleiro, @Fé e Milagres Patos de Minas e @Pastor Lélio Alexandre. Que Deus te abençoe. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.